Olá, seja bem-vindo ao canal Hoje na Primeira Guerra Mundial. Este é o terceiro vídeo da série histórica. Se não viu os vídeos anteriores, dê uma olhada. As táticas militares desenvolvidas antes da Primeira Guerra Mundial não conseguiram acompanhar os avanços na tecnologia e se tornaram obsoletas. Esses avanços permitiram a criação de sistemas defensivos fortes, que táticas militares desatualizadas não podiam travar na maior parte da guerra. O arame farpado era um obstáculo significativo para os avanços de infantaria em massa, enquanto a artilharia, muito mais letal do que na década de 1870, juntamente com metralhadoras, tornava extremamente difícil o cruzamento de terreno aberto. Os comandantes de ambos os lados não conseguiram desenvolver táticas para violar posições entrincheiradas sem grandes baixas. Na época, no entanto, a tecnologia começou a produzir novas armas ofensivas, como a guerra química e o tanque. Logo após a primeira Batalha do Marne de 5 a 12 de setembro de 1914, a Tríplice Entente e as forças alemãs tentaram repetidamente manobrar para o norte em um esforço para se libertar. Esta série de manobras ficou conhecida como a Corrida para o Mar. Quando esses esforços de libertação falharam, as forças opostas logo se encontraram diante de uma linha ininterrupta de posições entrincheiradas do Ducado da Lorena até a costa da Bélgica. O Reino Unido e a França procuraram levar a ofensiva, enquanto a Alemanha defendia os territórios ocupados. Consequentemente, as trincheiras alemãs foram muito melhor construídas do que as de seus inimigos. As trincheiras anglo-francesas só pretendiam ser temporárias, antes de suas forças romperem as defesas alemãs. Ambos os lados tentaram quebrar o impasse usando avanços científicos e tecnológicos. Em 22 de abril de 1915, na Segunda Batalha de Ypres, os alemães, violando a Convenção da Haia, usaram gás de cloro pela primeira vez na frente ocidental. Vários tipos de gás logo se tornaram amplamente utilizados por ambos os lados e, embora nunca tenha provado ser uma arma decisiva e vencedora de batalhas, o gás venenoso tornou-se um dos mais temidos e mais lembrados horrores da guerra. Os tanques foram desenvolvidos pela Grã-Bretanha e pela França, e foram usados pela primeira vez em combate pelos britânicos durante a Batalha de Flers-Courcelette, parte da Batalha do Somme, em 15 de setembro de 1916, com apenas um sucesso parcial. No entanto, sua eficácia cresceria à medida que a guerra avançava. Os aliados construíram tanques em grandes números, enquanto os alemães empregavam apenas alguns dos seus próprios projetos, complementados por tanques aliados capturados. Guerra Naval. No início da guerra, o Império Alemão tinha cruzadores espalhados por todo o globo, alguns dos quais posteriormente foram usados para atacar o transporte marítimo aliado. A Marinha Real Britânica caçou-os sistematicamente, embora fosse incapaz de proteger o transporte aéreo aliado. Por exemplo, o cruzador leve alemão, SMS Emden, parte do Esquadrão da Ásia Oriental, estacionado em Qingdao, apreendeu ou destruiu 15 navios mercantes, além de afundar um cruzador russo e um destroyer francês. No entanto, a maioria do esquadrão alemão do Oriente e Ásia, composto pelos cruzadores blindados SMS Scharnhorst e SMS Gneisenau, os cruzadores leves SMS Nuremberg e SMS Leipzig e 2 navios de transporte, não tinha ordens para incitar o transporte e estava em andamento para a Alemanha quando encontrou navios de guerra britânicos. A flotilha alemã e o SMS Dresden afundaram 2 cruzadores blindados na Batalha de Coronel, mas foram praticamente destruídos na Batalha das Ilhas Falkland em dezembro de 1914, sendo que apenas o Dresden e alguns auxiliares escaparam, mas depois da Batalha de Mazatiera, estes também foram destruídos. Logo após o início das hostilidades, o Reino Unido começou um bloqueio naval contra a Alemanha. A estratégia se mostrou efetiva, cortando o estoque vital militar e civil, embora este bloqueio tenha violado o direito internacional aceito, codificado por vários acordos internacionais dos últimos 2 séculos. A Grã-Bretanha minou águas internacionais para impedir que qualquer navio entre em partes inteiras do oceano, o que causou perigo para até mesmo navios neutros. Uma vez que houve uma resposta limitada a essa tática dos britânicos, a Alemanha esperava uma resposta semelhante à sua guerra submarina sem restrições. A Batalha da Jutlândia tornou-se a maior batalha naval da guerra. Foi o único choque em grande escala de navios de batalha durante a guerra e um dos maiores da história. A frota do alto mar da Kaiserliche Marine, comandada pelo vice-almirante Reinhard, lutou contra a grande frota da Marinha Real, liderada pelo almirante Sir John de Jellicoe.
O ataque foi impedido, já que os alemães eram superados pela frota britânica, mas conseguiram escapar e infligiram mais danos à frota britânica do que receberam. Estrategicamente, no entanto, os britânicos afirmaram seu controle sobre o mar e a maior parte da frota de superfície alemã permaneceu confinada ao porto durante o período da guerra. U-boats alemães tentaram cortar as linhas de abastecimento entre a América do Norte e o Reino Unido. A natureza da guerra submarina significava que os ataques muitas vezes eram sem aviso prévio, dando às tripulações dos navios mercantes pouca esperança de sobrevivência. Os Estados Unidos lançaram um protesto e a Alemanha mudou suas regras de ataque. Após o naufrágio do navio de passageiros RMS Lusitânia em 1915, a Alemanha prometeu não atacar os passageiros, enquanto a Grã-Bretanha armava seus navios mercantes, os colocando além da proteção das regras do cruzador, que exigiam aviso e movimento de tripulações para um lugar seguro, um padrão que os botes salva-vidas não tinham. Guerra nos Balcãs. Diante do Império Russo, a Áustria-Hungria poderia poupar apenas um terço do seu exército para atacar a Sérvia. Depois de sofrer grandes perdas, os austríacos ocuparam brevemente a capital sérvia, Belgrado. Um contra-ataque sérvio na Batalha de Kolubara conseguiu tirá-los do país até o final de 1914. Durante os primeiros 10 meses de 1915, a Áustria-Hungria usou a maioria de suas reservas militares para lutar contra o Reino da Itália. Os diplomatas alemães e austro-húngaros, no entanto, marcaram um golpe ao persuadir a Bulgária a participar do ataque à Sérvia. As províncias austro-húngaras da Eslovênia, Croácia e Bósnia forneceram tropas para a Áustria-Hungria, na luta com a Sérvia, Rússia e Itália. Montenegro se aliou com a Sérvia. A Bulgária declarou a guerra à Sérvia em 12 de outubro e se juntou ao ataque do exército austro-húngaro sob o exército de 250.000 soldados de August von Mackensen, que já estava em andamento. A Sérvia foi conquistada em pouco mais de um mês, já que as potências centrais, agora incluindo a Bulgária, enviaram um total de 600.000 soldados. O exército sérvio, lutando em duas frentes e enfrentando uma derrota certa, recuou para o norte da Albânia. Os sérvios sofreram derrota na Batalha do Kosovo. Montenegro cobriu a retirada sérvia em direção à costa do Adriático na Batalha de Moscovac em 6 e 7 de janeiro de 1916, mas, finalmente, os austríacos também conquistaram Montenegro. Os soldados sérvios sobreviventes foram evacuados por navio para a Grécia. Após a conquista, a Sérvia foi dividida entre Áustria-Hungria e Bulgária. No final de 1915, uma força franco-britânica desembarcou em Salônica, na Grécia, para oferecer assistência e pressionar seu governo a declarar a guerra contra as potências centrais. No entanto, o rei pró-alemão, Constantino I, demitiu o governo pró-aliado de Elefthérios Venizelos antes da chegada da força expedicionária dos aliados. A fricção entre o rei da Grécia e os aliados continuou a se acumular com o cisma nacional, que efetivamente dividiu a Grécia entre as regiões ainda leais ao rei e o novo governo provisório de Venizelos em Salônica. Após intensas negociações e um confronto armado em Atenas entre forças aliadas e realistas, um incidente conhecido como Noembriana, o rei da Grécia renunciou e seu segundo filho, Alexandre, tomou seu lugar. A Grécia então se juntou oficialmente à guerra ao lado dos aliados. No início, a frente da Macedônia era principalmente estática. As forças francesas e sérvias retomaram áreas limitadas da Macedônia, recuperando Bitola em 19 de novembro de 1916, após a custosa ofensiva de Monastir, que trouxe a estabilização da frente de batalha. Os turcos otomanos ameaçaram os territórios da Rússia no Cáucaso e as comunicações da Grã-Bretanha com a Índia através do Canal de Suez. À medida que o conflito progrediu, o Império Turco Otomano aproveitou a preocupação das potências europeias com a guerra e conduziu uma limpeza étnica em grande escala das populações nativas de armênios, gregos e assírios, episódios conhecidos como genocídio armênio, genocídio grego e genocídio assírio. Os britânicos e franceses abriram frentes ultramarinas com as campanhas de Galípoli em 1915 e da Mesopotâmia em 1914. Em Galípoli, o Império Otomano repeliu com sucesso o corpo de exército britânico, francês e das Forças Armadas da Austrália e Nova Zelândia, ANZACs. Na Mesopotâmia, em contraste, após a derrota dos defensores britânicos no cerco de Kut pelos turcos otomanos entre 1915 e 1916, as forças do Império Britânico reorganizaram e capturaram Bagdá em março de 1917.
Os britânicos foram auxiliados na Mesopotâmia por tribos árabes e assírias locais, enquanto os turcos empregavam tribos locais curdas e turcomanas. Mais além no oeste, o Canal de Suez foi defendido dos ataques turco-otomanos em 1915 e 1916. Em agosto, uma força alemã e otomana foi derrotada na Batalha de Romani pela divisão montada Anzac e pela 52ª Divisão de Infantaria. Após esta vitória, uma força expedicionária egípcia avançou através da península do Sinai, empurrando as forças otomanas de volta à Batalha de Maghreb em dezembro e à Batalha de Rafah na fronteira entre o Sinai egípcio e a Palestina otomana em janeiro de 1917. Os exércitos russos geralmente tiveram sucesso no Cáucaso. Enver Paşa, comandante supremo das Forças Armadas Turcas, era ambicioso e sonhava em reconquistar a Ásia Central e áreas que haviam perdido para a Rússia anteriormente. Ele era, no entanto, uma comandante medíocre. Ele lançou uma ofensiva contra os russos no Cáucaso, em dezembro de 1914, com 100.000 soldados, insistindo em um ataque frontal contra as posições russas montanhosas no inverno. Ele perdeu 86% de sua força na Batalha de Sarıkamış. Em dezembro de 1914, o Império Turco-Otomano, com apoio alemão, invadiu a Pérsia, o Irã moderno, em um esforço para cortar o acesso britânico e próxima russo aos reservatórios de petróleo em torno de Baku, perto do Mar Cáspio. A Pérsia, ostensivamente neutra, esteve por muito tempo sob as esferas da influência britânica e russa. Os otomanos e os alemães foram auxiliados pelas forças curdas e azeri, juntamente com um grande número de grandes tribos iranianas, como Caxicais, Tangistanis, Luros e Kansê, enquanto os russos e os britânicos tinham o apoio das forças armênias e assírias. No próximo vídeo veremos a continuação dessa guerra. Sua curtida é muito importante para o crescimento do canal. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu joinha. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Até a próxima.